Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Moda Masculina. Eu sou Pedro Nogue, como vocês já sabem, sempre aqui com meu querido amigo e sócio Thiago Sivers. E hoje a gente tá com uma convidada ultra especial. Eu tenho certeza que vocês vão amar esse episódio, porque quem tá aqui do outro lado é Ana Scalea, que é uma das maiores experts do Brasil em tecidos. Vocês mandam muita pergunta de tecido pra gente, né, no Instagram, no YouTube e tudo. E hoje a Ana tá aqui para esclarecer essas questões técnicas dos tecidos. Então, Ana, seja muito bem-vinda. E eu vou te convidar para se apresentar formalmente aí para os nossos queridos seguidores. Oi, galera. Então, eu sou a Ana. Não sei se sou a maior aí de tecidos do Brasil. Estamos aqui tentando, caminhando, fazendo um trabalho de formiguinha. Mas uma área que eu gosto, que eu trabalho há muito tempo. São 26 anos já de mercado têxtil e que eu estou trazendo aqui para o dia a dia de vocês algumas informações. Meu, 26 anos nessa área. Nossa, bastante. Caramba, é muito... Bastante experiência. Eu vou fazer 53, então até que tá na média boa. É metade. 53, 26 é metade, praticamente. E antes da gente ligar a câmera, né, Ana? A gente tava tendo uma conversa muito interessante, senhores, porque a Ana comentou que os homens, em geral, são mais exigentes que as mulheres com tecido. Isso me chocou. Isso me deixou surpreso. E feliz, né? Isso. E feliz. Achei muito legal, gostei de saber. Eu sempre comento isso nas aulas, porque assim, o que aconteceu? Com a entrada do fast fashion, as mulheres esqueceram dessa questão do tecido, da composição têxtil, né? A gente está sempre olhando o modelo, a cor, né? A tendência da temporada, e aí o tecido acabou ficando de lado. E a moda masculina, como agora não tanto, mas como sempre foi muito tradicional, a prioridade sempre foi o tecido, né? Então, o masculino prioriza, sim, muito o tecido. Muito, muito, muito. E é muito exigente em relação a tecido. Agora que você falou, é uma coisa que faz sentido, né? Porque, assim, os homens, grande parte, né? Não dá pra falar todos, mas tem uma moda um pouco mais atemporal, clássica, né? Camiseta básica, algumas camisas, um costume ali para ocasiões mais formais. Então, compra-se menos roupa e então acaba sobrando mais dinheiro para investir em qualidade. As mulheres, eu falo pela experiência da minha esposa, eu vejo que já tem o hábito de comprar um número maior de peças e, obviamente, a conta não fecha, né? Imagina se você for comprar um monte de roupa de um belo tecido, algodão egípcio, lã fria e tal, não fecha a conta, então acaba compensando com tecidos mais simples. Isso, e acaba compensando dessa forma, né? E esqueceram de olhar essa composição. Agora, foi o que eu falei para vocês, é um trabalho de formiguinha, a gente está aqui trazendo de novo, né, a importância de olhar a composição, de entender para que serve cada fibra e usar da melhor forma. Não tem fibra ruim, né? Tem só a maneira correta de usar cada uma delas. Gostei. Legal, isso daí é interessante. É legal. Não, e você diria que nem mesmo o poliéster, então, é uma fibra ruim? Já vamos começar com a polêmica. A polêmica do poliéster. Então, ele tem uma função. A gente tem na roupa esportiva, a gente tem nas capas de chuva, nas roupas de inverno, a gente tem uma função para o poliéster, existe uma função para ele. O que não rola é uma blusinha de verão de poliéster, né? Então, mesmo na aplicação boa dele, então, por exemplo, casaco que imita lã, né, que o pessoal chama de lã batida, que é aquele casaco grosso de poliéster, é super ok, porque a função dele é manter aquecido, realmente, né? Quando você tem... E você não vai lavar muito essa peça, né? É uma peça que geralmente você manda ainda numa lavagem a seco, numa lavanderia. Então não tem a questão do microplástico. Então o que eu chamo atenção sempre para o poliéster se for uma roupa de uso diário, né? Então a blusinha de verão, que você não vai ter o conforto térmico, então você vai acabar transpirando e geralmente é uma peça que você acaba lavando muito, né? Porque você transpirou, usou, tá calor, transpirou, você tem que lavar e aí tem a questão do microplástico. O que então, do microplástico? Porque o poliéster, ele é um polímero, né? Ele vem do petróleo, é isso poliéster, mesmo? As fibras... Então vamos lá, a gente tem... Vamos para o início. Vamos começar do começo. Do começo. Então a gente tem
as fibras têxteis, né? Que são tudo a gente pode virar fibra, né? Só que a gente tem características especiais para que ela seja uma fibra têxtil, que é diâmetro e comprimento, que é o que a gente precisa ter. Tá? Então, a gente tem as fibras de origem natural, que a natureza me dá de pronto. Então, se eu pegar uma flor de algodão, pena que eu não trouxe a minha, se eu pegar uma flor de algodão e puxar ali e for torcendo, eu faço um fio. Se eu fizer a tosquia de uma ovelha ou de um outro animal que produza lã, que a gente tem outros, né? Além da ovelha, a gente tem aí cabra, tem alpaca, tem lhama, tem um monte de camelo, tem um monte de coisa. Então, se eu pegar aquela tosquia, o material da tosquia, cardar e transformar em fio, então a natureza me dá muito fácil. A seda, o casulinho da seda, quando eu tiro o fio na água quente, em casa você consegue tirar o fio da seda, o linho, que é um caule, então a gente tem a natureza dando isso de forma muito fácil para a gente fazer o fio, né? Extrair a fibra e fazer o fio. Certo. Então essas são as fibras naturais e foi onde tudo começou. Depois a gente tem as fibras artificiais, que têm origem celulósica. Então, vem da madeira, que pode ser eucalipto, pode ser o cabo do algodão, pode ser, hoje a gente tem aí uma inovação, que é inclusive o waste, né, que a gente chama, que é cabo de rosa, para fazer de viscose. rosa da flor? É. Nossa senhora. A gente tem de palha de milho, então que isso que eu acho que é o futuro aí, né, de usar o lixo para transformar em fibra, né, o que seria descartado na agricultura, então transformar isso em fibra. Então eu vou ter essa matéria celulósica, vou usar um processo químico, tá? Então eu vou pegar toda essa madeirinha moidinha, colocar dentro de um processo químico e vou ter uma extração de fibra. Cada tipo de madeira que eu coloco, combinado com outro tipo de química, eu vou ter um tipo de fibra diferente. E aí a família das viscoses, liocel, modal, cupro, né? Então essa família toda que a gente tem das fibras artificiais. Perfeito. E depois a gente tem as sintéticas, que são derivadas de petróleo. Então o petróleo também dá vários tipos tem vários subprodutos, né? Então, benzeno, tolueno, essas coisas que eu não sou boa de química. Eu não conheço, não. Cada um deles também, através de um processo químico, vai me dar uma fibra diferente. Então, eu vou ter a poliamida, vou ter o poliéster, vou ter o acrílico, vou ter o tactel, vou ter o elastano, eu vou ter várias fibras sintéticas, cada uma com a sua cadeia molecular e características. Fibras naturais, geralmente a gente tem aí tecidos que trazem boa respirabilidade, que fazem uma boa troca com o ambiente, né? E na seda e na lã, a gente tem ainda a questão do conforto térmico, da estabilidade térmica. Nas fibras artificiais, a familhinha das viscoses, a gente tem uma boa respirabilidade também, né? E nas fibras sintéticas, não. Só vai ter uma boa respirabilidade quando a gente tem uma microfibra e tecidos tecnológicos como o dry fit. Faz sentido agora? Entendi. Então porque isso eu queria falar com você, porque eu noto que muitas peças esportivas minhas são as que são de poliéster, elas dão uma esquentada. Aliás, eu até evito. As de poliamida, eu reparo que elas são confortáveis, mas isso é porque então elas são microfibras, elas têm um tratamento mais... A poliamida em si é o top das fibras sintéticas, tá? A gente tem dois tipos de poliamida e geralmente a 6.6 é o top e é onde a gente vê todo o desenvolvimento tecnológico dos tecidos ali, né, em cima dessa fibra. Difícil fazer em cima do poliéster, geralmente em cima da poliamida, que a gente vai ter a proteção UV, a gente vai ter como é que foi na pandemia agora? Como é que chamava? Antiviral. Antiviral, perfeito, obrigado. O antiodor, vai ter toda essa você consegue colocar cápsula de hidratante, você consegue fazer um monte de coisa em cima da poliamida. Então a poliamida é cara, bem cara,
bem mais cara que o poliéster também. Se você for comparar o preço, você vai ver. Entendi. Então é por isso que às vezes as marcas usam o poliéster para baratear e não a poliamida. A poliamida era mais cara. O Não poliéster, sabia. quando ele é microfibra, quando ele é dry fit, aí ele até fica um pouquinho mais caro. Cara, vocês sabem que esses tempos lançou uma marca nova que chama Urban Performance. Você já viu falar dela, Silvio? Já. É da Aramis, é do grupo da Aramis. E eles mandaram a camisa lá em casa para eu conhecer. E eu vi na etiqueta, é poliamida com elastano. Uhum. Cara, e o que é impressionante, é uma proposta que lembra um pouco, até essa camiseta, que eu tô com uma camiseta que é de modal aqui da Insider, que é uma proposta que ela não amassa. Eu coloquei aquela camisa e um toque assim macio Então vamos e que não falar amassa. disso ainda de características de fibra. As fibras naturais, então, elas vão também trazer aí as características, né? Além da respirabilidade, elas amassam. Então, as fibras de origem vegetal geralmente são opacas, então o algodão e o linho são tecidos opacos. Faz sentido? Opaco em que sentido? Tá. De não ter brilho, de sim. não brilhar. Uhum. Os naturais, né? Dos Ah, naturais. tá, os naturais têm menos brilho. No algodão, no linho, no Tá. rami, eles têm menos brilho. A seda e a lã têm um brilho natural, né? Então, assim, são fibras que amassam e que têm boa respirabilidade e tal. A família das viscoses, as artificiais, todo mundo, o desenvolvimento das fibras é sempre para imitar a seda, né? É sempre para imitar alguma outra fibra. Então, a viscose, quando ela está lá no processo, foi chamada de viscose porque ela solta um líquido viscoso, né? Então, ela vai ter as características das fibras naturais de origem vegetal, que é a respirabilidade, mas com o brilho da seda. Então, as viscoses geralmente têm um brilho e também amassam. As fibras sintéticas imitam tudo, né? A gente consegue imitar tudo e não amassam, não são atacadas por fungos, né? Não tem essa parte toda de benefício, assim, não solta cor, né? Tem estabilidade, né? Não sei quando tem o elastano, mas se é só um tecido de poliéster, ele vai ter aquela estabilidade sempre. Ele não vai encolher, ele não vai ceder, ele não vai lacear, ele vai ficar ali sempre, para sempre, entendeu? Cara, porque às vezes algodão a gente dá azar, né? Você sabe que esses dias eu comprei uma calça de moletom, jogger. Cara, lavei uma vez, ela já diminuiu muito. Primeira lavagem eu já tive que dar pra minha esposa. Eu acho que eu também vacilei, eu não olhei a etiqueta, né, cara? Mas olha só que mirinha, eu falo pra todo mundo, pros seguidores, antes de lavar, olha a etiqueta. Mas não olhou. Então tem que olhar. tem que olhar. Mas muito bacana, então. Então acho que já tá começando a ter um panorama aulão legal. aqui, hein? Aulão. Não, isso aqui Aulão Aliás, antes da gente continuar aqui o assunto, você tem um curso muito bacana. Eu te conheci porque a minha esposa, a Bárbara, que tá trabalhando com a gente no Moda Masculina, fez seu curso. Então conta aí do curso, já faz o merchan aí, Ana. Vamos lá, então. Eu tenho um curso chamado Oficina de Tecidos, né? Vai ter uma turma agora em janeiro. Dia 15 eu abro as inscrições. Para quem quiser, tem desconto até. Dia 15 de dezembro, abre as inscrições. Abro as inscrições, o curso vai ser em janeiro. Eu faço, assim, numa frequência de a cada 2 meses, mais ou menos, eu tenho uma turma, onde eu conto tudo isso, mas bem detalhado, fibra por fibra, né? Então, aqui eu dei um geralzão. Sim. E lá a gente conversa. São 5 dias de aula, são 10 horas de curso, onde eu detalho tudo e desde a fibra, a formação do fio, como o tecido é feito, um glossário, aplicação, e aí como cuidar, né? Também tem tudo isso. Cara, assim... Falo de sustentabilidade também, com as meninas do Retecendo, então também tenho aí um pezinho na sustentabilidade, que a gente não pode deixar de andar junto, né? Moda e sustentabilidade. Isso é verdade. Eu tenho visto muito essas tendências de moda circular aí. Sim. E sobre seu curso, cara, para quem trabalha com moda, eu acho que é uma coisa que é essencial. Você ter um conhecimento amplo dos tecidos, seja um consultor de estilo, de imagem, ou estilista, ou vendedor. Pô, vendedor de uma loja também. Já fiz treinamento para algumas marcas, né? Então, a gente faz direcionado para o que a marca precisa também. Então, de falar do tecido que ela está usando na coleção, o que é, como explicar.
Então é bem legal. Bem Perfeito. legal. E o seu Insta é @Ana Scalea com S mudo. Tem algum underline, algum ponto? Ana Scalea. A gente É sempre coloca difícil aqui na falar o descrição. escaleia, né? Mas Mas tirando o E, Scalea, tá tranquilo. Acho que dá pra galera encontrar. Então dá uma olhada que vale a pena aí. turma. Agora eu tenho várias perguntas, Ana, pra fazer, né? Mas vamos Manda, começar pelo manda. começo. Eu lembro que quando a gente começou a trabalhar com moda lá na empresa, eu pegava assim uma camisa social, né? Aí eu ia ver lá a etiqueta, tava algodão. Beleza, camisa de algodão, legal. Aí eu chegava em casa, ia colocar minha calça ali pra descansar em casa, de moletom, bem gostosa, olhava lá, algodão. tá. Olhava pra camisa e falava algodão, calça algodão. Elas são tão diferentes. Isso. Como é que elas são feitas de algodão, as duas? Tá. Explica um pouco pra gente como é que duas Adoro. peças com características tão diferentes São da mesma fibra. são da mesma fibra. Tá, então é assim. A gente tem a fibra, que é o algodão. Eu vou trabalhar essa fibra, limpar e fazer fios, certo? Uhum. E aí eu posso fazer fios de diversas espessuras. O algodão em si, o Brasil é o 4º maior produtor de algodão mundial, é o 2º maior certificado. A gente está indo para o 1º lugar de certificação entre a BR e BCI. Temos uma produção pequena de algodão orgânico também, que não atende a nossa demanda, mas a gente tem aí essa potência, né? Então a gente consegue ter aqui no Brasil, acho que é o único país ainda do Ocidente com a cadeia completa de moda, desde a fibra, produção de fio, tecido, a manufatura das roupas, desfile e exportação e comércio varejista, etc. Uhum. Tá? Então é o último que tem a cadeia inteira completa. Caramba. E aí a gente tem vários tipos de algodão, né? Então, agora tá super, né? Algodão Pima, né? Tá todo mundo no algodão Pima. O algodão egípcio, o algodão nacional, o Supima também, que é o americano, né? Qual que é a diferença? É o comprimento da fibra. Então, daquela minha florzinha do algodão, né, o tamanho daquela fibra. O algodão nacional, ele tem um comprimento médio. Tem um nome, o fibra algodão média. nacional? Não. Não, algodão nacional. Tá. Ele tem um comprimento médio, tá? De fibra, um comprimento bom, um comprimento médio. A gente já está produzindo algodão com fibra longa também. O algodão egípcio, ele tem uma fibra bem longa, né? E por característica do solo, ali da região, que não é só no Egito, né? Ali da região, ele tem uma fibra com um pouco mais de brilho, tá? Então, é um pouco mais brilhoso, vamos usar esse termo, do que o algodão tradicional. Então, ele tem uma fibra mais comprida. E é só naquela região que dá esse tipo de algodão? Só lá por causa do solo. Tá. No Pima, a gente tem também a fibra longa, mas não tem o brilho do egípcio. Tá? E aí o Pima é Peru? O Pima é Peru. Tá. Então, é como se eu tivesse a mesma planta com variações que se adequam ao solo, tá? É isso. Outra questão que eu trago sempre é que o pessoal fala, o algodão usa muita irrigação, tal. O nosso algodão nacional não usa irrigação, é o sistema de sequilho, que é só água da chuva mesmo, né? Cerquilho, o que é? Desculpa. É um tipo, é a plantação que é feita sem irrigação. A gente só usa a água da chuva e ali do manancial do solo, dos lençóis freáticos que deixam o solo úmido. Eu acho que é muito pouca a nossa produção de algodão irrigado aqui no Brasil, tá? Então a gente não usa isso. Diferente do Pima, o Pima precisa de irrigação. Tá. Eu conto E o tudo egípcio? isso no meu curso. Olha o spoiler. E o egípcio também? O egípcio não sei te dizer, tá? Eu sei do brasileiro e do Pima. O egípcio eu posso pesquisar depois te trago. Então, a gente tem fibras médias e longas. Quanto maior a fibra, quanto mais comprida, menos nó eu tenho para fazer o fio. Então, eu tenho um fio mais fino e de melhor qualidade. Okay? Ele também é mais durável, né? Porque ele tem menos emenda. Certo. Né? Então eu tenho um fio mais fino e de melhor qualidade. Tá. Tudo é algodão, todos têm a mesma característica. O que vai ter aí de diferença é a espessura do fio, né? E a qualidade desse fio, que, por exemplo,
Um fio penteado, onde eu vou realmente pentear o algodão com aquele pentinho de lêndia. Mas Quem isso teve antes piolho de fazer sabe. o fio. Eu penteio e faço o fio, e aí eu vou ter um fio penteado, limpo, liso e bonito para fazer um fio extra fino. Mas só uma coisinha, Ana. Esse processo de pentear, ele acontece antes de você fazer o fio? Faz ou o depois fio que e faz o fio? penteia. Depois faz o fio, e penteia. Tá, entendi. E a gente tem o algodão cardado, que aí é um algodão, pode ser um algodão com a fibra mais rústica, que é usado para fazer calça jeans, por exemplo. Não deixa de ter a qualidade do algodão, mas são aplicações diferentes. Então aí eu vou fazer o fio. E aí eu posso ter um fio fininho, posso ter um fio mais grosso, né? Então tenho aí, eu partir da fibra, aí eu fiz o fio, que por uma camisa eu vou querer um fio mais fino, tá? Para um moletom eu vou querer um fio mais grosso. Certo? Então, daí você já entende. Depois que eu tenho o fio, eu vou fazer o tecido. Tá. E aí eu posso fazer o que eu quiser. Então, o tecido da camisa é um tecido plano, que é um tecido feito em tear horizontal. O tecido da camisa, do moletom, é uma malha, que é feito geralmente num tear circular de uma outra forma. Então, a maneira como eu faço o tecido também vai me dar característica diferente. Por isso que você tem essa história de a mesma fibra em tecidos diferentes. A maneira como você vai entrelaçar os fios, Sim, é isso, né? Porque sim, você tem o fio, para formar o tecido, você tem que entrelaçar ele. Então você tem algumas formas diferentes de entrelaçar que vai dar características diferentes de tecido. Isso, Agora, por exemplo, aquele felpudinho do moletom tem a ver com esse entrelaçamento ou é outro processo? Tem a ver com beneficiamento. Que daí depois de estar pronto. Ele é lixado. Então, peraí, então vamos lá. É que você vê que é longo o processo, né? É super, Então você tem a matéria-prima. super. Da matéria-prima você faz o fio, que já tem características diferentes. Dependendo de como você faz, você vai ter características X ou Y. Do fio você faz o tecido, que você pode ter características X ou Y. E depois de ter o tecido, tem o processo do beneficiamento. Isso. O que é o processo do beneficiamento? Beneficiamento, a gente tem beneficiamento primário, que é a primeira limpeza do tecido, né? Então, que a gente vai precisar purgar o tecido, porque ele sai do tear com mancha de óleo, com mancha de gordura. O urdume, que é, por exemplo, no tear horizontal, que é um carretelzão que tem, geralmente, às vezes ele é engomado, então você precisa tirar essa goma do tecido. O tecido sai duro do tear, bem duro. Ele sai off-white, se você não usou fio tinto, ele sai off-white duro. Então, você tem que fazer a purga. Então, lavar este tecido, purgar, ferver com sabão ou com enzimas para tirar toda essa gordura. Aí ele tá limpo. Tá. Aí eu posso ou branquear, né, para ter um branco, ou um off-white, ou fazer um branqueamento óptico para ter aquele branco azulado. Tá. E aí depois eu tenho o beneficiamento secundário, que eu vou ou tingir ou estampar. Tá. E depois eu tenho o acabamento final, que aí eu posso ter... tem antes também, tem chamuscagem, quando o tecido tem muita fibra. Geralmente os de lã, a gente passa numa chamuscadeira, que é uma chama mesmo, para tirar... Meu Deus. Então você pode chamuscar, você pode... Tem a sanforização, tem a ramagem, que é estabilizar o tecido para fixar ele na largura. Você pode amaciar, aí você tem os acabamentos físicos de lixar, navalhar, anti-esgarçamento, você tem anti-óleo, sabe? Aqueles... Tem o Easy Iron, que é para passadoria. Vocês já tem camisa que é mais fácil de passar, vocês já viram? Principalmente as americanas, tem umas camisas que a passadoria é mais fácil. Hoje em dia a gente recebe essas camisas que não amassam, mas acho que não é isso que você tá falando, né? Normalmente elas têm um pouquinho de poliéster, essas que não amassam, que a gente... Que eu conheço, ou poliamida. Mas tem algumas tricolines que vêm com esse beneficiamento, que é de passadoria fácil. Tem o amaciamento, então tem um monte de coisa que a gente faz no tecido depois. Isso independente da matéria-prima? Depende do resultado que eu quero no tecido. Não são todos, né? Eu não vou fazer tudo em Não, todos. Sim, mas todas passam pelo processo do beneficiamento. Passa. Todas as naturais ou artificiais também? Todas. E as sintética também? Também, todas. Agora, você estava falando da camisa, eu falo
Muito, gente. Mas pode essa é a falar, proposta. porque aqui é podcast, Essa é a é pra ideia. gente falar muito mesmo. E aí, eu acho que tem uma coisa muito legal do masculino que muita gente não entende, que é o título dos fios, que quando o pessoal fala, é uma camisa fio 100, fio 80, fio 120, as pessoas não entendem. Já que eu estava falando de fio agora, então queria contar aqui para vocês a história da tricoline. Eba! O que é a tricoline? A tricoline é o tecido da camisa, tá? Localizou. Essa Que definição. é o tecido plano? É um tecido plano, Certo. certo? Tá, mas quando você fala tricoline, você tá falando de tecido plano, é isso? Sim, tecido Tá. plano que é geralmente usado Em para camisa, camisaria, tá. tá? Quando a tricoline foi criada, né, eles até chamam aí e falam que era uma trickline, porque era um tecido difícil de se fazer, que ele tinha uma pegadinha ali, né, para fazer o tecido era muito difícil, então ficou tricoline, que foi uma imitação também de uma lã, de uma seda, não lembro o que era. E aí criaram então a tricoline. Então por isso que chama trickline, porque era difícil, e tricoline. Conversando com o meu diretor, e ele já conta uma outra história, né? Então ele fala que aqui no Brasil a gente começou a fazer a tricoline com fio 30. Então quando eu falo de espessura de fio, que eu falei ali no comecinho, né, que eu posso ter fios de várias espessuras, a gente tem uma classificação direta e indireta. Então, indireta para as fibras naturais e direta para as fibras sintéticas. Então, quando eu falo que é um fio 30, é um fio grosso. Quando eu falo que é um fio 120, ele é mais fino. E nas fibras sintéticas é o contrário. Nossa, isso aí causa um pouco de confusão às vezes. Porque é isso que você falou, o fio mais fino é o 120, É o 100, 200, 80. é o 200. E Mas o mais o grosso é o sintético- número mais baixo. O sintético mais fino é o número mais baixo. É isso? É só fazer associação com a meia feminina. Eu faço associação sempre. Uma meia fio 80 é uma meia grossa. É que vocês são meninos, né? tá. A menina é mais fácil. E uma meia fio 15, uma meia calça fio 15 é uma meia fininha. Ah, tá. E aqui nas fibras naturais é o inverso. Então, quanto maior o número, mais fino é o fio. Então, que aqui a gente começou a fazer a tricoline com fio 30. Hoje, geralmente, a gente faz a tricoline com fio 40 para o mercado feminino. Tá? Porque a gente gosta da variedade, né? O mercado masculino, principalmente o mais tradicional, ele pede fios mais finos, certo? Então a gente começa a ter aí uma camisa num fio bacanudo, assim, com um fio 80, né? Que a gente já fala que é uma camisa de um fio legal, 80 fio 80 já é legal, já é legal, 100 é legal, 120 é muito legal e 200 é pra você receber o Oscar. Adorei. Se um dia eu for indicado, eu vou lembrar dessa. Lembra Vai exigir disso. o fio 200. Você vai querer uma de fio 200. Tá, né? legal. Então isso daí é a grossura do fio. É a espessura Simples do assim, fio que tá. vai te trazer aí, Entendi. tá? Eu queria aproveitar também pra gente falar, porque tem um terceiro tipo de tecido. A gente tem, que nem você está falando, a malha, né, com uma construção que é mais elástica. A gente tem o tecido plano, que é um pouquinho mais rígido, né? Eu aprendi a ver a diferença quando minha esposa me ensinou, bastante tempo atrás, puxar, né? Se você tinha mais elasticidade, normalmente era... Não é? Discordo Ah, é? totalmente. Então fala isso. Às Saber vezes se é malha ou se é plano? É. Tá. Então, assim, ó. Por que eu discordo? Quando você tem um tecido plano que tem elastano, um jeans com elastano, ele vai esticar. É verdade. Hoje, por exemplo, tem uma marca, a Reserva. Uhum. Ela tem já uma bermuda que é four-way. Eu não sei se você já viu. Eu comprei para o meu marido, inclusive. Não sei se essa aí eu já vi. Ela tem elasticidade dos 4 lados. Então, também, porque o elastano geralmente está na trama do tecido. Aham. Então, quando você faz assim... Lateralmente, né? Sim. Ele estica. Se você faz assim, Não. ele não estica. Aham. A Reserva já tem esse tecido, que é da Interessante. Santa Constância, que estica dos De 4 algodão. lados. Não de algodão, ele Não é é de algodão? sintético. É Eu o tô que? vendo na minha É, Eu acho que é poliamida? É poliamida, eu acho que é poliamida, não porque lembro. eu tenho uma calça da Reserva, que é a calça Flex, que é de poliamida com elastano, que eu acho que tem essa tecnologia. Pode ser. Não lembro agora. Tá. Mas é fibra sintética. Mas daria pra fazer isso no algodão? Numa sarja? Não.
Não sei, preciso ver. Não sei qual é a tecnologia que eles usam para fazer o tecido. Mas eu acredito que não. A menos que você ponha elastano no urdume. Aí já fica meio complexo. Seria... Bom, mas enfim. Bom, então o tecido plano, quando ele tem elastano, ele vai esticar. Certo? Certo. A malha sem elastano, ela estica por quê? Porque a malha, quando ela é feita, se vocês pegarem a lupa do celular e olhar uma camiseta de malha, eu sei que deu coceira de fazer isso agora, né? Então, se você for olhar, você vai ver que ela tem uma construção como se fosse um tricô. Sim. Né? Então, porque é um assim, fio, né? Ou 2, ou 3, ou 4, que são entrelaçados como se fosse um tricôzão. Então, essas laçadas é que dão essa maleabilidade para a malha. Sim. Tendo ou não... aquele desenho de uva, é o desenho no Google. Isso, esse mesmo. Se você for lá no... Stalkeia o meu feed que tem lá a diferença legal, de no plano seu e malha. Tem reels, tem vídeo, tem post, tem de tudo. Então, essa é a diferença. O tecido plano, ele tem um urdume e uma trama. Tipo então, uma hashtag. Tipo uma hashtag. Eles são perpendiculares, né? Pode ser uma sarja, né? Sim. Pode ter, a gente tem as construções clássicas aí, né? Então, a tela, a sarja e o cetim. Mas você sempre vai ver... A sarja, então, é um tecido plano. Sim. A sarja é um tecido plano. Ah, eu achava que era uma categoria diferente, a sarja. Não, é uma construção de tecido plano. Agora, vamos lá. Eu tenho uma outra dúvida, assim, Ana. Então, a gente tem o tecido plano, né? Que é aquela construção que se faz... a trama é na vertical ou é na horizontal? A trama é na horizontal. A trama é na horizontal e o urdume na vertical. Quando você tem esse tipo de construção, você tem o tecido plano. E a gente tem, basicamente, as 3 principais categorias. Não sei se tem mais. Tem mais. Tem mais. Mas as 3 principais, que é a tela, né? Quando essa trama é 1 por 1, não é isso? Isso. Você tem a sarja... isso tem um pouquinho. Caramba, ele veio preparado, velho. Você tem a sarja, que você tem alguns tipos de sarja, na verdade, não só, né? Sim. Mas a minha dúvida é muito sobre o cetim. Fala. Porque quando a gente estuda o tecido plano, a gente entende que o cetim é uma forma de você entrelaçar os fios de tecido plano. Mas popularmente, o cetim é um fio brilhoso. Tem alguma coisa a ver uma coisa com a outra? Então, popularizou, né? O povo fala, é cetim. E aí o cetim, eu posso ter cetim de algodão. Posso ter cetim de seda, posso ter cetim de poliéster, posso ter cetim de poliamida, posso ter cetim do que eu quiser. Então, é realmente a construção. O que acontece? Por que ele fica brilhoso assim, né? Quando a gente vai fazer o entrelaçamento, na parte de cima, o fio fica... Vamos supor, eu tenho... Vou olhar para cá. Isso. Eu tenho 4 fios de urdume e aí eu vou passar o fio da trama por cima desses 4, vou prender num pontinho, vou passar por cima de mais 4. Então, eu não tenho nada passando em cima dele. Então, ele dá... Urdume. Ele vai dar essa característica de brilho. Ele não passa por debaixo de nenhum ponto de trama? Passa. Ele passa. Geralmente, a gente tem duas calas, né, no tear, e aí você vai fazendo esse entrelaçamento, mas ele fica com uma superfície mais solta em cima. Entendi. Entendeu? E isso dá um aspecto brilhoso, dá um aspecto brilhoso. Independente do lado da matéria-prima? Independente. O algodão, por exemplo, você vai localizar. Sabe lençol que tem aquele listrado damascado? Sabe? Já viu? Lençol percal. Não sei. Listrado. Estou localizando Nunca mentalmente. Viu? Depois eu mando a foto para vocês. Depois eu mostro aqui para vocês a fotinho do adamascado. E aí você vai ter um lado brilhante e um lado fosco no desenho. Então, o algodão também, ele não vai ter aquele brilho do poliéster e da seda, não vai ter, mas você vai sentir que ele é acetinado. Então, o termo acetinado é isso, então. Porque, por exemplo, outro dia eu estava até conversando com a Bárbara, chegou uma calça lá no nosso trabalho, que a gente tinha que produzir um conteúdo, e era uma calça de sarja. Mas, na verdade, a gente estava em dúvida se era uma calça de sarja
ou se era alguma outra coisa, porque ela tava bem brilhosa. E a gente ficou olhando, e a gente falou, acho que é uma sarja acetinada. Isso existe também, existe. Mas a sarja não é um tipo de tecido plano e o cetim outro tipo de tecido plano? Como é que você mistura? Você mistura. Você consegue É fazer... possível? É possível. É Tá. possível E aí fazer fica uma uma sarja acetinada. Quando a gente fala de sarja acetinada, na verdade a gente está mexendo com as calas ali, né, e jogando um fio para cima e outro para baixo. Tá. Então, assim, existe sarja em construção cetim, mas também vai depender da fibra que foi usada. Então, a gente estava até pensando se era poliéster, porque o poliéster dá um aspecto um pouco mais brilhoso do que o algodão geralmente, mas a gente entendeu que, a gente viu depois que era de algodão mesmo, então era acetinado, né? Para dar esse aspecto um pouco mais brilhoso. A marca até confirmou depois, na verdade, era isso mesmo. Existe. Ou pode ser um beneficiamento depois também. Ah, né? pode ser um beneficiamento. Pode ser um beneficiamento. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Tem muita coisa. Mas, por exemplo, a sarja, os lenços da Hermès, por exemplo, são geralmente de chuyu, que a gente chama, ou de surá, que é uma sarja de seda. Fininha, nossa. Bem levinha. Sarja de seda. E é curioso, porque quando a gente fala sarja, geralmente a gente pensa num tecido mais estruturado, de uma calça jeans, por exemplo, e você fala uma sarja de seda, tem que ser, não pode ser estruturado, tem que ser né, flexível. Mas até pode ser estruturado, dependendo da espessura do fio. Da espessura do fio. Mas dá pra fazer um fio grosso de seda? Opa! Ah, você vai juntando vários... Só que deve ser meio várias caro, fibras. Meio você foi... Generoso. É bem caro. A seda é a fibra mais cara? Ou, sei lá, cachemira é caro? Cachemira também é caro. O cachemira é o subpelo da cabra, né? Subpelo dela. O que é um subpelo? Então, a cabra, no inverno... ela, quando entra o inverno, ela prepara, você tem o pelo e aí você tem aquela penugenzinha entre a pele e a camada externa, ela forma essa penugem, né, que é um subpelo, por isso que ele é tão macio também, né, e quando acaba o inverno, ela perde isso, né, ou o homem tira, né, penteia e acaba tirando este subpelo. Né, rende muito pouco. Então o cachemir... É caro, né? Agora tenho coisas para contar também de cachemir. A gente tem uma zootecnista, a Lia Coelho, que descobriu que a cabra brasileira produz 2 vezes mais cachemir do que a cabra do Himalaia. Então, se uma cabra do Himalaia te dá 200 gramas, a gente tem aí na brasileira umas 400 gramas de fibra, né? Ela estava até atrás de patrocínio para tocar esse projeto, chama Cachemir Brasil. A nossa fibra não é tão longa quanto a do Himalaia, mas ela tem um bom diâmetro, uma boa... como se diz, uma boa pontuação na categoria de fibras, né? Então, e que para cabra é muito gostoso, porque a cabra só tem que ser escovada, né? E a gente tem aí a caprinocultura, principalmente no Nordeste, muito forte, né? A gente teria mais um produto aí da cabra, que seria o cachemir. Cachemir brasileiro. Cachemir brasileiro. Então o Brasil tem potencial de virar uma potência de cachemir? Tem. É só querer, né, gente? Interessante. Fica a dica para a galera que está assistindo, que trabalha com marcas aí. Ali é uma querida, uma super pesquisadora, né? Eu sempre falo dela e tava precisando de verba, eu acho que para tocar o negócio para frente. O Instagram é Cachemir Brasil, né? Cachemir Brasil, e ela é Lia Coelho. Muito bom. Ela é do Rio. Aproveitando que a gente está falando, então, de tecidos nobres, eu acho que uma questão que eu recebo direto dos seguidores é costume. Pedrão, vou comprar um costume e tal, em geral, né? Você tem a lã fria, que é mais nobre, né? Só que ao mesmo tempo tá muito caro. E muitas marcas, elas estão oferecendo a poliviscose. Então... normalmente acho que é poliéster com viscose, não poliamida. E, assim, pela minha experiência, é um que eu gosto. É um que tem um custo-benefício legal, ele
é durável por causa do poliéster, mas ao mesmo tempo eu acho que a viscose dá uma refrescada. Você pode contar um pouquinho o que é exatamente essa poliviscose? Então, a poliviscose é a mistura de poliéster com viscose. E aí, do conforto térmico, a gente vai muito do que tem mais na composição. Então, se você tiver meio a meio, você vai ter um meio a meio ali, né? Então, se estiver muito quente, você vai dar uma cozinhadinha. Né? Diferente da lã fria, que a lã fria ela mantém a sua temperatura ali legal, né? Agora, se tiver um climinha mais frio, você segura super bem. Se for um clima menos, se você trabalha no ar-condicionado, e eu acho que super... A poliviscose. A poliviscose, né? Mas aí, entendi, tem que ficar de olho. Não adianta você pegar um 80% poliéster e 20% viscose, que daí, né, você vai se lascar. Então, mas também... Tem o forro também, né? Tem o forro, é verdade. Mas forro geralmente é de poliéster, né? Então, nos costumes de lã fria, não. Não. Eles são de acetato. Acetato. Que é uma fibra sintético. artificial. É da família da viscose. Tá. Né? E que é muito legal pra... Nossa, eu nunca vi nenhuma peça de acetato. Viu, sim. Já? Viu, sim. Mas Ricardo geralmente Almeida só usa... Ah, mas eu não vi isso, Ricardo Almeida. Ah, mas você já foi Tem a lá. bala de Mas Ricardo você já foi... Almeida. A Brooksfield também. Não, mas assim, geralmente acetato então utiliza para forro de paletó. Ou blazer. Sim. Ou, por exemplo, nós temos uma tecelagem, a Werner, né? Que é uma tecelagem centenária no Rio de Janeiro, que faz um tecido que chama crepe patu, que é maravilhoso. O feminino usa bastante, né? A Nativosa usa bastante, Cris Barros usa bastante, Animale, que chama crepe patu, que é acetato com viscose. Acho que é 79 acetato, 21 de Mas viscose. para fazer que tipo de peça? Para fazer calça, blazer, o que Crepe você masculino, quiser. a gente não tem, Pode né? repetir. Crepe patu. Crepe patu? É Olha, maravilhoso. Mas masculino não, né? Para o masculino, não. Ele é um Entendi. tecido mais para o feminino. Ah, tá. Mas é uma fibra de acetato que tá Entendi. bem... O pessoal Entendi. que conhece as marcas vai saber do que eu tô falando aí, das Entendi. meninas... Para as meninas, essa dica. Então, mas o que eu ia falar da poliviscose é porque nesse raciocínio que a gente está trazendo, mais interessante seria quanto mais viscose, melhor. Sim. Só que se você pega um terno 100% de viscose, ele não vai ter a estética Não. social que você Não. precisa de um terno de poliviscose. Então vai ter um limite para você chegar de Sim, viscose. bom E ponto. talvez até 50-50 você já começa a murchar o terno, né? Porque a viscose, Aí não sei, isso depende vai saber também melhor que eu. do acabamento do fio, depende Tá. de como você faz o tecido, depende de muita coisa. Porque pelo que eu não pesquisei muito o assunto, mas geralmente eu tendo a ver mais de poliéster do que de viscose. Então se você tem de repente uns 60% poliéster, 40% viscose, já é interessante. Porque as pessoas podem assustar quando vê, nossa, 60% poliéster, não. Mas já é interessante esse tipo de composição. Eu não sei, você pode falar melhor do que eu, mas claro, num custo-benefício, né? Obviamente. Se Sim, você não num tem condições pra custo-benefício. comprar E uma eu acho que lofria. aí é sempre avaliar o uso. Né? Se você está num lugar muito tem quente... Não tem jeito, né? Não. E tem também o terno de linho, mas aí é uma coisa complicada porque amassa bem, né? Aliás, as peças de linho em geral, cara, impressionante. Às vezes você coloca elas e dá assim... Meia horinha já tá bem Então, marcada. mas o linho também é interessante, porque o linho 100% pinica, não pinica? Não, depende do beneficiamento do fio. Do benefício. Olha como é muito complexo o processo. Então, o linho... Por que o linho amassa, né? O linho vem num caule, né, gente? Então, a gente até entende aí porque ele é uma fibra mais seca, né? Que a gente fala, é um tecido mais seco, rústica, né? parece, né? Então, o linho amassa mesmo. Mas ele é fácil de passar. Se você passar ele úmido, ele fica super bem. Vou dar uma dica. Ótimo. De passadoria, que serve para camisa, para calças de linho, essas coisas todas. No supermercado, na prateleira lá de cima, tem um produtinho que chama Goma Pox, não é publi. Que é uma goma mesmo, ou tem até jeito de fazer em casa, goma, de engomar. Eu costumo colocar assim, uma colher de sopa dessa Goma Pox em 250 ml de água, ponho num pulverizador, não um borrifador, porque o borrifador acaba jogando muita água, tá. um pulverizador para ficar um negócio mais fino. E aí, as roupas de linho e camisa, eu dou uma passadinha dessa goma, porque facilita a passadoria.
E a roupa fica com aquela carinha de lavanderia, sabe? Sei. Que parece que amassa menos. Mas é só em isso. linho? Ou algodão também? Algodão também, pra camisa também de legal. algodão. Com a camisa em geral. Goma Pra camisa, Pox. Goma Pox. Mas daí mistura com água antes. Uma colher de sopa em 250 250 ml de água num pulverizador. Aí você vai passar a roupa, você pulveriza na roupa, não muito, porque senão amarela também, tá? Ah, tá. Então, assim, um pouquinho, e aí vai facilitar a passadoria legal. e vai ficar mais com aquela carinha de camisa que veio da lavanderia, Sei. que Agora- parece que amassa menos, Uhum. não é? É isso, é a goma. E por que geralmente as marcas misturam, quando vão vender uma peça de linho, misturam bastante com outras fibras, né? Geralmente tem uma mistura com algodão ou com viscose, que seja. Porque o linho é caro. O Brasil não produz linho, tá? Então a gente recebe de fora a fibra ou o tecido pronto. Então o linho é caro, é um cultivo, é uma das fibras sustentáveis que a gente tem. Tá? Então o linho tá nessa característica de fibra sustentável. Tanto que quando a gente fala de moda sustentável, já vem na cabeça, né? A roupa de linho com tingimento natural, não é não? Uhum, Já não vem assim, quase que pronto, né? De imagem. Mas o cultivo dele é anual. Então a gente só tem uma colheita por ano. Aí você tem um processo de maceração dessa fibra, que ele vai para a água ou no orvalho. Olha que romântico. E aí para extrair a fibra, aí você tira, extrai, bate, faz a fibra. Então o linho é caro. Tá. Quando você mistura com outras fibras, então você tem aí uma melhora no custo, Entendi. né? Do tecido, e aí você também acaba pegando as características da outra fibra. Então, por exemplo, para o feminino é muito interessante misturar com a viscose, porque o linho é uma fibra mais seca, né? Mais Dura, um tecido né? mais armado, e a viscose é mais fluida. Tá, Então, quando você mistura, você vai ter uma peça ali com mais fluidez, entendi. né? Ou mistura com algodão. Aham. Enfim, aí você pode fazer a mistura que você Agora, quiser. pra quem não conhece tanto tecido, por exemplo, eu já vi uma camisa de algodão, que inclusive é de algodão cambraia, depois você podia até falar um pouquinho da especificidade desse tipo de algodão, que assim, pra quem não conhece, bate o olho e fala, é linho. Então, a cambraia, a gente tem a cambraia de algodão ou de linho. O que é isso? É um fio fininho com tecido quase que transparente, porque a camisa é bem levinha. E aí, se eu usar um fio flamê, que é um fio que vai ter aquele nozinho igual do linho, né, que é mais rústico, vai parecer muito uma camisa de linho. Tá. Essa transparência se dá no entrelaçamento, Na espessura do fio, na espessura. né? E aí na gramatura que eu vou fazer o tá. tecido. Então a cambraia geralmente é transparente, né? Ela tem uma transparência, né? Sim, entendi. Isso eu tenho uma camisa que... Eu vou te falar que durante muito tempo eu não vi etiqueta, eu achei que era linho. Deu um belo dia, eu fui descobrir que era exatamente isso, que era algodão, que era cambraia. Não, e tem poliéster, me bugou a cabeça. tem poliéster que imita linho lindamente. Se você não olhar a etiqueta, O poliéster, então, que ele coisa. ele é malandro, né? Se a gente não ficar ligeiro com ele, a gente toma um golpe e do tem poliéster. toma mesmo. Porque assim, tem poliéster. Antes a gente tinha aquela coisa do poliéster mais de menor qualidade, vamos dizer assim, né? E hoje em dia não, a gente tem poliéster de boa qualidade, que você olha, eu já olhei e falei, nossa, que lindo, é de seda? Não, é de poliéster, Caramba! entendeu? E é caro também, entendeu? Então, mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Visualmente eu concordo com você, eu já vi peças de poliéster que eu falei, caramba, coisa linda. Mas, eu sinto muito, eu transpiro bastante aqui na região das axilas e já recebi muito feedback de seguidor também, de que assim, putz, peça de poliéster aqui fica com um cheiro forte, a mancha fica muito marcada, mesmo esses poliésteres mais modernos, Vai acontecer isso. continua acontecendo isso, né? isso, é. E por que fica tão úmido assim o poliéster? Porque é plástico. Ah, é verdade. Então, se você não tem uma microfibra, então o que é a microfibra de poliéster ou de poliamida? O fio da seda nas fibras naturais é o mais fino, né? Aí você vai ter assim, quando a gente tem a microfibra, você vai ter fios muito, 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 muito finos, né? Com um entrelaçamento também feito de forma diferenciada, que, por exemplo, 10 mil metros de fio pesam 1 grama.
Nossa, peraí, que agora você bugou minha cabeça. Pode repetir? 10 mil metros de fio 10 pesam... quilômetros de fio. Pesa 1 grama. 1 grama? É, de tão fino que ele é, tá? E aí, quando você tem essa microfibra, por isso que é microfibra, então aí sim, pela capilaridade, eu consigo tirar a água da pele e colocar no exterior. Entendeu? Entendi, mas eu imagino que por ser tão micro, vai ser mais cara também. É vai mais ser caro. Não, é mais caro. Mas aí você tem entendi. as peças com valor mais carinho. A microfibra diz respeito à espessura, não ao comprimento do fio. Isso. Ah, Se ela é interessante. de tão fininha, ela vai permitir essa capilaridade, né? Então ela vai permitir a transpiração. Tá. Mas o poliéster não permite, ele é plástico. Mesmo a Por- microfibra? A microfibra permite poliéster. pela capilaridade. Sim, entendi. Né? Tá. Por ser muito fininha, Mas aí então como ela é que consegue. você... Porque quando você pega a etiqueta, geralmente vem só qualquer matéria-prima. Sim, Não vem essas especificações não pode da espessura. vir, inclusive. Não pode? Não. Na etiqueta você não pode escrever algodão pima, você não pode escrever algodão egípcio, você não pode escrever nada disso. Você tem que colocar algodão e o que mais tiver, ou só algodão. Por quê? Porque é lei, Isso é boa. tá? Mas seria bom para informar, né? Então, você pode colocar tags ou informar no site. Tá. Sim. Então, geralmente, quando você tem... Quer ver um exemplo ótimo? Segunda pele térmica. Tá? Localizaram? Se Certo. você entra no site da Decathlon e você olha, então você vai ter ali é a mais baratinha, né? Eles até colocam que pode dar odor, pode dar mau cheiro, tarará, tarará. Quando você vai crescendo ali, vai colocando num target mais alto, você vai vendo que vai ter tecnologias aplicadas. Então, geralmente, as peças de segunda pele térmica, elas vão ter o antiodor, o thermal control, tarará. Tudo isso é indicativo de microfibra, mesmo sendo de poliéster. Tá. Porque essas tecnologias que dão esses tipos de benefícios é trazido pela microfibra, É pelas fibras sintéticas, né? pelas fibras Que a sintéticas. gente consegue fazer. Então, Mas- aí é microfibra. Tá. Por isso que é mais caro E, também. por exemplo, você podia falar um pouquinho sobre o modal? Porque o modal é uma fibra que tem ganhado mercado, pelo menos o masculino, com uma intensidade muito forte e que traz um monte desses benefícios. Sim. Desamassa no corpo, é antiodor, é Modal. termorregulação, não sei o quê. E não é uma fibra sintética, é uma fibra artificial, Isso, da família da viscose, como você já falou, né? Da celulose. Isso, tá. Então, vamos lá. O modal, ele vem da celulose, né? Então, já começa... A gente também considera o modal uma fibra sustentável, tá? Assim como o liocel, assim como o cupro. Porque na família das fibras artificiais, a gente tem as questões de extração de madeira. Então, que a gente preza que não seja madeira de desmatamento, né? De floresta nativa. Onde a gente pode certificar isso com o selo FSC, que é o mesmo selo de MDF, tudo que vem de celulose, de papel, né, de origem de madeira, a gente pode pedir esse selo FSC, tá? Que é o que garante aí que não veio de desmatamento. Então, o modal já começa com isso, né? Então, da madeira de origem certificada. Depois, o outro BO da parte das fibras artificiais é a parte química, porque é um processo químico complicado, né? Então, assim, a viscose é feita com soda cáustica. Tá. Então, é tão danoso ao meio ambiente quanto ao homem que manipula isso. Então, aí a gente também vai ter algumas certificações que a gente pede, né? Para ter a certeza de que isso foi controlado. O modal hoje é uma das fibras que é feita pela Lenzing, né? A Lenzing é a austríaca, né? é a mais famosa aí, né? Acho que tem da Birla também, que é uma indiana. E a Lenzing tem uma preocupação de todo o químico usado ser feito em circuito fechado. Então, ele não é nem danoso ao meio ambiente, não descarta. nem ao homem. Ele vai reaproveitando Entendi. em outros processos na fábrica. Tá? Ele vai Legal. fazendo a filtragem e vai aproveitando de outras formas esse químico. Então, ele também escolhe um químico que vai transformar a celulose,
que já é escolhidinha ali a dedo para transformar em fibra de uma forma melhor. O modal, ele absorve 50% mais água do que o algodão. Uhum. Então, Tá. se ele absorve mais, ele também deixa Evapora evaporar mais. mais. Tá. Tá? Então, por isso que você também tem esse conforto térmico melhor. Uhum. A fibra do algodão, quando a gente olha a fibra do algodão no microscópio, ela é um canudo, ela é oca. É? Não! A fibra do algodão Pedro. é oca? É oca. É um canudinho. Por isso que calça Interessante. jeans fica gelada no inverno. Interessante. Meu mundo caiu, cara. Então, e a do modal não. Então ela absorve e evapora. Quem evapora melhor de tudo é o linho, né? O linho evapora, assim, absorve muito rápido e evapora muito rápido. Por isso que ele dá a sensação de frescor, porque ele acaba tirando, na hora que evapora, acaba tirando a temperatura. E o modal absorve mais do que o algodão. Então, por isso também que ele traz esse Sim. conforto, né? Que você não se sente, essa troca com o ambiente aí é bem melhor. O modal não amassa muito quando ele está na malha. No tecido plano, ele amassa mais. Tá, tá. Ele amassa um pouquinho mais. E na malha, eles usam elastano também. Usam elastano. Né? Então, o elastano acaba ajustando um pouquinho ali, que é uma fibra sintética, mesmo num percentual pequeno, ele acaba dando essa característica também de não amassar tanto, né? Em comparação com o algodão, né? Em comparação com o algodão. Sim, entendi. É. É que se for comparar com sintético aí, não dá, né? Não dá. E o modal tem um toque Muito gostoso, maravilhoso. realmente. Maravilhoso. Mas ele, por outro lado, é uma peça que marca mais o corpo, né? É mais leve, menos estruturada do que uma peça de algodão, por exemplo, né? Aí também vai depender da gramatura do tecido. Porque eu posso fazer... O tecido da sua camiseta é como o algodão. Eu posso fazer uma camiseta de algodão bem fininha e posso fazer uma Ah, grossona. modal também. Então, isso também... Então você consegue fazer uma camiseta de modal mais estruturada? Mais sem marcar grossa? tanto... Sim, consegue, mas Aí vai ser muito caro, né? E talvez você perca um pouquinho. Porque quanto mais grosso o tecido, também a troca com o ambiente também acaba ficando mais Você vai difícil, perder né? essa qualidade. Sim, entendeu? entendi. Mas o modal marca assim como a viscolaicra, né? Também, que a mulherada gosta, também sim. marca até a alma, né? Agora, por exemplo, a gente quando fala então da família dos tecidos artificiais, a gente tem vários, né? Então a gente falou a viscose, o modal, o liocel, né? Cupro. Esse daí eu nunca ouvi falar. Cupro. Cupro. Maravilhoso. Também é sustentável. Então, quando a gente tem o algodão, a gente tem a flor do algodão, que é o que a gente usa para fazer a fibra. A gente tem a casquinha que fica embaixo, que a gente usa Sim. ou para decoração ou para ração de gado. O cabo, que pode virar matéria celulose, que a gente tem a semente do algodão, que pode dar óleo de algodão, tá. né? Tem, inclusive, no supermercado óleo de algodão Sim. para a indústria alimentícia. Nessa semente do algodão fica um linter, que a gente fala, que é uma fibra bem curtinha, de restinho de algodão ali. Que quando a fibra é muito curtinha, a gente não consegue processar. O que o japonês fez? Tem uma fábrica no Japão chamada Bemberg, que é a que detém essa tecnologia. Então ele pegou esse caroço do algodão e usa um químico, né, um processo químico que chama cupramato de amônia, por isso que é cupro, né? E aí com este processo, também em circuito fechado, ele extrai esse linter do algodão e faz uma fibra chamada cupro. Nossa. Mas isso não é considerado então da celulose, ou é? É uma fibra artificial. Vem da celulose. Vem da celulose. Do que é o... Do que é o algodão, da semente do Nossa, algodão. gente. É maravilhosa a fibra. Você encontrar. É difícil. Zara trouxe algumas coisas de cupro com viscose, mas 100% cupro é caro, inclusive. Entendi. É bem caro. Então, mas só para finalizar, Pedrão, um raciocínio, então cada um desses tecidos artificiais vai ter uma localização diferente na natureza, na Sim, madeira ali, ou na flor, sim. na planta, de E onde no vai ser químico retirado. usado E também. no químico também. Também. Tá, entendi. Aí vai trazer especificações bem características para cada um dos tecidos. Isso. No caso do modal, você sabe dizer de onde que ele vem exatamente? Eucalipto, carvalho, né? Tá. Geralmente é esse tipo de madeira de reflorestamento. Ah, entendi. Legal. Um tecido também que eu tenho muita curiosidade, porque eu comecei a ver algumas peças aparecendo agora com cânhamo. E essa é uma coisa que até pouco tempo atrás eu nunca tinha
De repente, algumas peças agora você consegue comprar roupa de cânhamo. O que Cânhamo. exatamente essa história? Então, o cânhamo é uma fibra muito antiga e hoje a gente fala que é a fibra mais sustentável que a gente tem, tá? Olha. Porque ele não precisa de nada de insumo agrícola, ele não detona o solo, ele assim, foi largamente usado nas grandes navegações, olha só. Aquelas velas? As velas, as cordas dos navios, as roupas dos marinheiros, porque ele tem proteção UV, inclusive, naturalmente, tá? Só que o cânhamo vem da mesma origem da maconha, da cannabis, né? Uhum. Então é a mesma planta, uma é cannabis sativa, outra é cannabis... Não sei os termos todos, tá, gente? Então, e o cânhamo você tira da fibra, a fibra, né, antes da floração, que eu acho que é o que usa para os psicotrópicos. E aí, em 1918, 28, os Estados Unidos proibiu a plantação de cânhamo e o Brasil foi na sequência, porque a gente tinha também plantação de cânhamo aqui. Por conta do tráfico de drogas, Sim. então todo esse rolê, porque é a mesma planta, né? Até você descobrir que, Pra que estão plantando de verdade ali, entendi. né? Então tem uma complicação aí, que é uma pena, mas eu acho que tem um pessoal batalhando aí para conseguir voltar à plantação de cânhamo. Inclusive, o cânhamo é usado, tem uso medicinal, Sim. né? Tem largamente Sim, usado. Tem um trâmite super específico para você conseguir fazer essa importação. E aí a gente tem a fibra do cânhamo, né? É um tecido, era mais rústico do que o linho, né? Chegava a ser áspero, a gente já está conseguindo um bom beneficiamento dele, então a gente já está conseguindo que ele tenha um toque interessante, e aí a gente consegue fazer tanto malha quanto o tecido plano. Mas a gente tem que importar. A importação não é fácil também, tá? E se você... a Anvisa não é o órgão que regulamenta a importação têxtil, mas se você fala na Anvisa que você quer importar cânhamo para têxtil, ela diz que não pode. Nossa, mas assim, a gente complicação. consegue importar, né? Então, plantar a gente não tem, então a gente não produz o cânhamo ainda, Tá. mas a gente consegue importar essa Tá. fibra Então e acaba fazer sendo mais ou caro, tecido aqui. É caro, ainda é caro, é pouco conhecido. A gente consegue fazer o tecido aqui ou importar a peça pronta. né? A peça também. pronta. Mas é bem legal, bem legal. Eu nunca vi nenhuma peça. A Urbo tem umas camisetas de cânhamo. Mas então, assim... Mas 100%? Não lembro se é 100%. Então é uma tendência, já que você falou que é por causa da sustentabilidade, que talvez acabe ganhando pelo menos um pouco mais de espaço aí, né? Eu espero muito. Vai depender da burocracia dessas questões, né? Você Eu não espero pode plantar. muito. É uma coisa que a gente espera bastante, assim, conseguir melhorar, porque é uma fibra muito interessante. E daí ainda nessa questão de sustentabilidade, esses dias eu li uma matéria interessante. Aliás, eu tenho lido várias sobre marcas que estão trabalhando formatos e de reciclamento de tecido. É uma coisa que ainda dá um pouquinho de nó na minha cabeça. Porque os caras falam que uma peça que não ia mais usar, e daí os caras pegam, desfibram. Desfibra. E daí não sei o que. Eu li aquilo umas 3 vezes, mas não entrou muito bem na minha cabeça. É possível, então, reciclar? É possível. É possível tanto a reciclagem química quanto a reciclagem mecânica. No Brasil, a gente tem reciclagem mecânica, tá? Eu acho que não tem química, eu não tenho certeza, posso até pesquisar depois. Porque aí a química, quando a gente faz a reciclagem química, então, por exemplo, na poliviscose, né? São fibras que geralmente estão ligadas ali intimamente, a gente não consegue separar. Quimicamente, eu conseguiria, tá? Se eu não tenho essa parte química para fazer a separação, eu posso fazer mecanicamente. Então, eu vou pegar este tecido. Então, geralmente, a gente separa por cor.
Na indústria têxtil, tem gente que já tem as aparas de tecido ou a confecção quando corta. Cortei camiseta de algodão, né? Fica o resto do tecido ali, a gente tem um excedente de corte, né? Então, que já separa isso. Então, você pode ter ali e mandar isso para reciclagem. Então, aí você vai ter um desfibrado de algodão. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele retalho, vai passar numa grosa, localizou uma grossa, uma lixa grossa, vai puxar os fios, vai desfibrar, vai transformar em fibra de novo, como se fosse uma estopa. Visualizou? Estopa, aquele tecido. Aquele de limpar carro. Sei. Visualizou? Uhum. Tem que falar coisa de menino, né? Então vai virar uma estopa e aí depois ele transforma em manta e em fio de novo e vai fazer tecidos de novo com esse fio. Então, pode ser um desfibrado de algodão, pode ser um desfibrado de viscose. E quando eu não consigo desmanchar, tirar o poliéster da viscose, quando são tecidos mistos que eu não consigo identificar, o que eu faço? Eu vou ter aí um não determinado. Então, vocês vão começar a ver também etiquetas com... Curioso. Não determinado. Porque eu não vou conseguir determinar que tipo de fibra é. Então, você já vai saber e o órgão que regulamenta permite isso. A gente procura ter não mais de 30% de não determinado por uma questão até de alergia, né? Se a pessoa roupa? Na roupa. Tá. Né? No Mas tecido, isso quando tende faz a o tecido. baratear. Não é um processo barato de fazer, não. Tá. Mas eu acho que é interessante a gente pegar. Porque hoje a gente não recicla o nosso lixo, né? Têxtil, nem o lixo doméstico, né? São Paulo recicla 5% só do lixo. Caramba, e a gente acha que faz bastante, né? Faz nada. E o lixo têxtil é um BO imenso. Então, eu sou super a favor aí dessa reciclagem, porque a gente vai usar a fibra que seria descartada. Né? E algumas marcas estão começando a fazer isso. Não sei se você já reparou, Sivers. Colocar uma caixa na loja para você descartar Sim, a gente tem Renner, a gente tem C&A, tem algumas lojas da Yukon que recebe o jeans, né? Que hoje a gente tem o jeans reciclado pela Cotton Move. Tem algumas empresas, assim, graças a Deus, fazendo essa reciclagem já têxtil. São fibras curtas, são tecidos propensos a peeling, a bolinha. Tá? Então é legal saber disso também, né? Porque eu vou estar desfibrando, eu não vou ter a fibra longa de novo. Então eu vou ter aí fibras mais curtas e eu posso ter a formação de peeling, que são as bolinhas. Então já aproveita, fala desse peeling aí, porque quais são os tecidos que mais dão essa bolinha? Poliéster, né? A viscose dá bastante, e o que causa o peeling é o atrito. Então, por exemplo, eu tenho coxa grossa, então entre pernas eu vou ter o atrito, ou entendi. onde a bolsa, ou não sei se vocês já viram, por exemplo, tricô, onde passa o cinto de segurança, faz ali a bolinha. Então, o que causa a bolinha é o atrito. Tá? Essas fibras, acrílico, poliéster, a viscose, tem uma propensão maior a fazer o peeling. Nada que um papa-bolinhas não resolva, né, gente? O papa-bolinhas é o quê? Aquele rodinho que você passa assim. Aquele, né? Rodinho? Que tem uns que são rodinhos. Tem uns rodinhos com lixa, Sim, tem um que é que nem um ventiladorzinho, assim, com uma telinha na frente que você passa. E ele, que eu passo é aquele que é um adesivo, sabe? Que vem... Aquele é pra tirar pelo de cachorro. Pra tirar pelo. Mas ele não tira. Tira a bolinha? Não tira a bolinha. Eu tô misturando as coisas. Que eu tô 2 cachorros. É isso que eu uso. Ou você pode também usar uma lâmina Gillette, né? Com cuidado. Né? Com cuidado. Então, colocar sempre assim, ou num travesseiro, vestir, né? Num travesseiro, numa almofada e passando ali no sentido da fibra. Ou uma bucha verde e amarela também, sabe aquela parte verde. Mas sempre com cuidado, porque eu já fui sei tudo, né? Sei tudo, né? Tô cansada, mas é isso. Botei a calça ali na mesona dura, passei já... Pronto, já foi. Foi, entendeu? Entendi. Então ficou Agora, uma bolona Ana, ali. quando a gente começou nosso papo, eu abri uma caixinha de perguntas aqui no meu Instagram. Jura? Juro. Eita. Eu queria fazer um ping-pong aqui de algumas perguntas de seguidores pra você. sim. Pode ser? Opa, bora? Vamos pegar umas perguntas simples aqui, tranquilas, vamos ver. O Johnny aqui perguntou se camisa de viscose vale a pena investir.
a sua opinião sobre isso? E eu gosto. Ela vai ser mais fluida sempre, né? Ela não vai ter tanta estrutura. Sim. E eu acho que se não precisa de uma coisa formal, eu acho que tem umas de viscose lindas estampadas. Eu acho bem Essa legal. cara mais de verão, né? Mais de verão. Camisa mais Eu leve. adoro, cara. mais pro leve. verão. Pra esse Eu tipo de acho- ocasião, vale, né? Vale super, Muito bom. vale super. Se ele precisa de uma coisa mais formal, eu acho que já Aí não. entra tanto. É, eu aí não tem sou que ser- expert em Styling. styling, mas Bom, o Vini perguntou se o algodão egípcio não amassa. amassa. Amassa, né? Amassa. Quanto mais grosso for ó, dica. Quanto mais grosso o tecido, menos ele amassa. Quanto mais grosso, e o algodão egípcio é mais fino, né? Do Mas que o se algodão. você fizer um tecido mais grosso, ele Ah, não vai depende. amassar. Não, na verdade, então, toda a matéria-prima pode ter fios mais grossos, mais finos, como você já ensinou, né? Mais grosso, mais fino. E o tecido também pode ser mais grosso ou mais fino. Tá, então mais grosso tende a amassar mais. Menos. Menos. É só você imaginar uma calça jeans, que ela quase não amassa, Sim, Nossa, é verdade, né? né? muito bem. Compara as suas camisas e vê que é mais fina, amassa mais do que é mais grossa. Verdade. Agora, o Gustavo aqui perguntou se o algodão pima e o egípcio, eles são antiodores e antimanchas também. Antiodor, sim. Tá? Então, porque são fibras naturais e que a pele respira, né? Agora, o odor também está muito ligado à bactéria, né? A uma série de coisas aí que a gente, lógico, quando você tem uma fibra sintética, ele acaba ficando mais forte ainda, né? Mas acho que aí o odor, a fibra natural ajuda bastante nessa coisa da respirabilidade. A mancha também, eu acredito que ele esteja falando de mancha amarela Acho que sim. na axila. Aham. Também vai muito do desodorante usado, usa, né? vai muito do tipo do suor, essas coisas todas. E aí, quando você tem a mancha de axila, eu falo, a pré-lavagem é tudo. Então, faça a pré-lavagem antes. Me ensina isso Na aí. hora da pré-lavar. Ó, eu tenho um guia de manutenção de roupa, tá? Ah, então você boa. tem? Calma aí. O guia de manutenção de roupas. Tá na Hotmart, é baratinho e eu ensino desde escolher o melhor sabão pra Olha você, que legal. o amaciante, o alvejante e como fazer essas pré-lavagens. Então, ó, vamos lá. Pros meninos aí. Dá umas dicas que não comprometem o curso, né? Imagina. Colarinho, né? Colarinho geralmente mancha. Detergente incolor. Tá? Tá. Aí você vai, detergente incolor, passa e uma escovinha de dente. Nada de esfregar assim, porque o colarinho tem uma entretela e Sim, ela descola. sim. Então, uma escovinha de dente ali. Na mancha? Ali no colarinho, Tá. onde fica a manchinha. Detergente incolor, sabão de coco, antes de lavar. Passa direto o detergente na camisa. Incolor, Sem não a- vai sim, me passar o de incolor. maçã, tá? Mas sem água, sem nada. Passa direto detergente, Direto passa uma detergente. escovinha. Por quê? Porque geralmente é mancha de gordura, né? Ah, Suor, tá. gordura aqui, né? Da pele, então acaba... Mas essa mancha, ela vai sair logo nessa passada ou depois da lavagem? Ela sai bastante Ela já sai. nessa Então passada. você vai passando, você já vai vendo que ela vai saindo. Tá. E depois você lava normal. E aí a mancha de desodorante, aí precisa ver como é que tá. Mas geralmente o detergente super resolve. Ou um alvejante que não seja tão agressivo. Todo alvejante vai desgastar a fibra, mas aqueles que são à base de oxigênio, né? Que a gente tem os Vanish da vida aí, né? Eles são um pouquinho menos. Então você faz essa tá. pré-lavagem sempre antes. Tá. Ou bicarbonato também, deixar de molho no bicarbonato com vinagre, ele até ferve na hora que você põe bicarbonato, vinagre, ele dá aquela fervida assim, parece um sorrisal. E ele também dá uma liberada ali na mancha. Boa. Boas dicas, então. Tá? Então é legal. Presta atenção nisso. Tá pedindo fazer um vídeo sobre tecidos. É um vídeo, a gente tá fazendo um Tamo a gente aqui, tá fazendo um podcast, né? tamo aqui, Que ó. mais de uma Que, ó, hora que de... Olha! Quanto deu já? Nem sei. Cara, a mas gente começou a gravar mais ou deu menos 1h20 mais ou 2h15, menos, Nossa, mas Agora, ó, tem e o mais papo uma- tá bom, hein? Pô, meu. Tem mais Papo uma tá indo pergunta embora. aqui, Ana, que eu não sei se vai dar pra responder fácil, mas ele pergunta: o que faz um tecido ter valor de mercado? Ótima pergunta. Desde a fibra escolhida,
Então você tem a fibra que escolheu, você tem a origem desta fibra, então a gente sabe que aí Louro-Piana, Zenha, que eles têm os rebanhos todos lá, que ouvem música clássica, que o pasto orgânico, vocês sabem disso? Aí, né? Ah, não? Eles ouvem música clássica? Não. Você sabia disso? Ah, já ouvi falar, já. Diz a lenda, né? Mas o pasto Caramba. orgânico, né? Então, todo o manejo do animal, né? A melhoria de raça, para ele ter o fio, etc. e tal. Então, tudo isso influencia no preço da fibra, no fio e no tecido, tá? Então, isso tem super a ver. Até eu ia ficar com o cabelo bonito, né? Se tivesse pasto, música clássica e sem boletos. E aí é fácil, né? Não, olha, eu gostei de detalhe, porque eu até pensei, eu falei, pô, antes de dormir eu vou começar a ouvir música clássica pra ver se ficou mais bonito. Mas não adianta, porque tem os boletos, né? Pra pagar, então. Então, tem desde a qualidade da fibra, do tipo de fibra. Então, a gente tem aí lã e seda nos tops, Sim. né? E cachemir lá, que é cachemir, lã, né? que é lã também, né? E aí de como este fio foi feito, de como este tecido foi feito, das misturas que foram feitas, né? Então, tudo isso tem, sim, da espessura do fio. Sim. Então, tudo isso vai Influencia. interferir no valor do Todos tecido. aqueles processos que a gente falou da composição do tecido, que é da matéria-prima ao fio, à construção do tecido, ao beneficiamento, tudo isso tem processos que vão variar a qualidade do tecido, né? Sim, por isso que a gente tem algodão barato, algodão caro, poliéster barato, poliéster caro, seda é sempre caro. Sim. Quer dizer, depende da espessura também do tecido, da gramatura do tecido, né? Quanto mais pesado, mais caro. Agora eu tenho uma pergunta específica, Ana, sobre o couro. Porque a gente, hoje em dia, essas pessoas vão numa loja, tipo numa loja de departamento da vida, e vão comprar uma jaqueta de couro, e elas vão ver lá um preço super em conta, falam, nossa, maravilhosa, comprei uma jaqueta de R$200 de couro, que biker, da hora. Só que ela não repara que tá escrito lá PU, né? Ou poliuretano, que seja. Que você tem a dizer sobre o poliuretano? É uma compra que vale a pena, uma compra que não vale a pena, depende, não depende? Tem casos que vale, tem casos que não vale? Nunca, zero? Nunca. Aliás, deu mó treta ontem num post meu aí. Eu falo de matéria-prima de menor impacto. E ontem eu soltei um post falando, existe o couro ecológico e ele não é fake. Por quê? Primeiro, então vamos lá. Couro, a palavra couro, existe uma lei de 1965, que é a lei 4.800... Eita. Eu sabia o número de cor. Tem post meu aí com a lei. Que diz que o termo couro só pode ser usado para pele curtida de animal, certo? Você não pode usar por quê? Porque induz a pessoa ao erro, né? E a maioria aí do pessoal usa couro fake, couro ecológico, couro vegano, couro sustentável. E não é, gente. Não é. Então, o que é o PU? É uma base de tecido que pode ser ou viscose, geralmente é poliéster, então é uma base de poliéster com uma resina de poliuretano ou polivinílico, que é aquele mais brilhoso, assim, do vinilzão. Sim. Então, ele é material sintético. Não vale a pena por quê? Porque ele tem uma vida útil de 3, 4 anos no máximo. Depois ele vai descascar. Bastante até, 3, 4 anos? A gente tem seguidor que já contou relato de que comprou e que deu poucos que aí vai do uso, né? meses e que já... Aí depende de quanto tempo o tecido está no estoque, né? Também de quanto tempo ele foi fabricado. Essa é verdade. Excelente. E do uso, às vezes, né? Expõe a água, não sei se isso prejudica. Então, e aí, e ele de escola, eu tenho amiga minha que já ficou pelada, né? Porque sentou na cadeira do teatro com a saia de PU. Ficou lá na cadeira. Levantou, ficou só a tela, grudou o trem na cadeira. Meu Deus, gente, é mico, acredito, Ana. é mico. E aqueles esfarela. Meu Deus. Meu Deus. Cara. Quer ver outra coisa que o homem não sofre? Interno de sapato, as marcas agora fazem de PU. Os meninos não sofrem com isso. Não tem PU no interno de sapato de homem. É raro. Mas de menina tem. Nossa. Eu já fui tirar sapato e médico e falei, que vergonha. Esfareou
Vergonha, Nossa. vergonha. Então, o PU... Corre do PU. Corre do PU. E aí ele não é sustentável. Ele só é... E aí hoje eu soltei os stories, porque deu treta no post de ontem, eu falando do couro. O que é o couro ecológico que eu trouxe, né? Então é o couro ou bovino, ou caprino, né? Ou o de pirarucu, ou o de salmão, ou o de tilápia. Existe couro de peixe? Poxa, amor. É? Vai na Osklen. Nossa. Comprei uma carteira de couro de salmão pro meu marido. A bolsa de pirarucu tem lá. Eu vou ganhar de Natal uma bolsa de pirarucu, mas não é da Osklen. Tem. E tem o manejo sustentável, principalmente do pirarucu, né? Onde eles têm ali a comunidade da Amazônia que cultiva, né? Que faz todo o manejo deste animal de forma correta e sustentável e que sustenta ali aquela comunidade, tá? Então, por isso que ele é considerado ecológico. Mesmo no couro bovino, quando você faz o tratamento com o tanino, que é o mesmo da uva, né? Então, você faz toda a parte do curtimento do couro de uma forma responsável, de menor impacto no ambiente. Aí tem as controvérsias, por exemplo, da JBS, mas que é uma ideia interessante. Então, o couro tem aquela pelinha, né? A gente veio o desenho da vaquinha. O que a JBS fez? Kind Leather. Ele fez um recorte, um retangular naquela pele. Toda aquela parte de perna, geralmente é onde está machucado no couro, né? E que descarta, a indústria descarta ou faz peças menores, você acaba tendo muita perda. Então, isso ele já manda para a indústria alimentícia ou de cosmético e fica só com um quadradinho. Então, você aproveita a pele de uma maneira mais assertiva ali. Né? Tem muita coisa. O Brasil, o couro não é tecido, tá? Eu falo o que eu sei de couro, só que não é muito. Tá. O Brasil tem uma região toda certificada nos curtumes. Ainda existe químico que é danoso ao meio ambiente, mas já não é mais aquilo lá dos antepassados, porque às vezes a gente fica com aquela imagem do curtume antigo, né? E já não é mais aquilo, gente. A gente teve evolução, uma boa evolução nessa área, né? Então, esse sim é o couro ecológico. E aí o pessoal entra matando e falando, mas não é vegano. Vegano é que não é de origem animal. Não é couro. E o que é vegano não necessariamente é sustentável. Poliéster é vegano, mas não é sustentável. Né? Excelente ponto. Então, é uma coisa que eu bato sempre com o pessoal, né? Então, é vegano, o PU é vegano, só. Ele não é sustentável. Esses dias eu vi eu nem sei direito, mas que a Adidas ia fazer um tênis que tinha, eu não sei se usava a palavra couro, mas era como se fosse couro de cogumelo, alguma coisa muito o micélio, louca. o micélio. Então, são alternativas ao couro. Então, a gente tem o de cogumelo, que é o micélio. Aí tem o deserto, que eu já vi que é o de cacto, mas que eu já vi que tem controvérsias. Mas que tem controvérsias, que não é aberto, não é transparente. Porque a sustentabilidade a gente pauta em transparência também. Né? Então, que não é tão transparente, as análises que fizeram encontraram PU. Então, tem o Pinatex, que é o de abacaxi, que tem 20% de PU, mas esse já conta que tem o de maçã, tem várias alternativas ao couro. Mas no mercado nacional, a gente ainda não tem acessível, né? Ou só as grandes marcas que conseguem fazer essa importação, né? Mas assim, o pequeno confeccionista, ele não tem acesso ainda a isso. Então, ele tem que ter uma alternativa de menor impacto, né? E aí, então, a gente tem, sim, um couro animal de menor impacto. Entendi, interessante. Sensacional. E no caso de porque o PU ele simula o couro liso, né? E a gente também tem tecidos sintéticos que simulam o camurça, seria o suede? O suede geralmente é de poliéster ou de poliamida. Tá. Então, a diferença aí é que você vai ter um tecido que vai durar 400 anos. É diferente do PU, então. É diferente aí do PU. Pode ir. E aí é uma construção,
né, Tá. de tecido, por exemplo, o suede é uma malha de tecidura dupla e escovadinha, que dá esse aspecto de camurça, Tá, felpudinho né, assim, né? de felpudinho, Tá, de tá. camurça. E aí é uma alternativa Aí- interessante, né? Que vai ser um valor muito mais em Sim, conta, uma peça sim. que vai durar, que não é... Que você não vai lavar tanto, porque é uma peça mais de frio, Sim, então não vai soltar sim, tanto sim. microplástico. E que aí a única questão é ter o cuidado com o descarte. Tá. Né? Fazer o descarte de maneira correta, levar num posto de reciclagem, né? Ah, tá, interessante. Excelente. Você tem mais alguma pergunta? Eu acho que eu perguntei Não, acho que foi. 90% do que eu tinha perguntar, mas tem uma pra finalizar. Deixa eu tomar uma água. É. Que eu falo, hein? Mas assim que é bom. A gente gosta de papo longo Se mesmo. um dia vier um convidado que não fala, não que vai fala, ser muito vai ser um triste, problema. cara. Um dos nossos últimos convidados, o André Duval, um jornalista muito bom, Sim, a gente perguntou pra ele sobre o que ele via como as tendências da moda masculina. E ele deu uma resposta que me surpreendeu muito e eu achei muito inteligente. Que ele... Eu acho que foi o André Duval, espero que eu não esteja falando besteira, mas acho que foi ele que falou isso. Que ele via que a tendência mais forte hoje na moda não diz tanto respeito ao design das peças, só que ele acha que diz mais respeito aos tecidos, às tecnologias de tecido. Que essa é a grande revolução que ele enxerga aí como vindo aí no futuro. Foi o André Duval que falou isso, né, Sivers? Não sei, Pedrão, mas aí falando Tá, a ó, questão se do eu falei- conforto, né? Se eu falei alguma besteira, senhor, peço desculpa, tá? Porque é final de ano, né? Dá pra desculpar, mas eu tenho quase certeza que foi o André Duval e tenho quase certeza que foi essa reflexão. Então, eu queria saber se você concorda com essa afirmação de que o tecido, essas renovações são a grande tendência, e o que você enxerga de tendências nesse mercado de tecidos aí, tanto globalmente quanto para o Brasil, porque eu imagino que em certos países, que nem Japão, né, que tem uma pesquisa muito forte, eles já estejam um pouco mais avançados em certos sentidos. Eu acho, assim, eu espero, inclusive, né, que essa história das fibras vindas do lixo, né, então do waste, né, que elas sejam realmente implementadas. Eu vejo isso como uma tendência muito grande. A gente já tem tecidos chegando aqui, né, então com esse tipo de matéria-prima, que aí a gente vem nas fibras ali, nas artificiais, nas viscoses, os tecidos tecnológicos. Existe também uma grande... hoje a gente tem um problema com as fibras sintéticas, que é do descarte, né, que são essas fibras vivendo aqui no nosso planeta por 400 anos. Né? Então, hoje a gente já tem algumas empresas trabalhando aí a biodegradabilidade em condições específicas destes tecidos também. Então, isso eu também acho, eu espero também que isso se desenvolva cada vez mais. A gente já tem aí algumas coisas, mas eu acho que os fios reciclados são bem importantes, bem importantes. Pô, que bom que a tendência é sustentabilidade e não lógico. o contrário, né? Amém. Eu rezo para isso todo dia, trabalho para isso todo dia, falo disso todo dia. Sensacional. Então, bom, Ana, eu queria agradecer você aqui por essa participação. Foi uma aula mesmo, cara. Obrigada, eu adorei. adoro falar, gente. Eu adoro pergunta boa, então. Posso contar uma curiosidade? Eu lembro que quando a Bárbara fez o seu curso, que nem você falou que são 10 horas, né? 2 horas, 5 dias da semana. Mas eu lembro que sempre dava uma bela esticada, que as aulas acabavam sendo mais longas. E eu lembro que vários dias, de repente, já tava, sei lá, 11h30, e a Bárbara saía, pegava, sei lá, uma taça de vinho. Onde é que você tá porque indo? termina a aula. Que daí às vezes vocês Tem fazem drink, o né? happy hour. Lógico. É sensacional, cara. Não, mas eu já começo o curso na segunda-feira avisando. Olha, é o seguinte, as regras são essas. Taraná, e sextou com drink. A gente trabalhou a semana inteira, e nós vamos estar ali. Então a gente... E assim, terminava a aula, eu parava a gravação e a gente ficava Conversando. até altas horas tomando e conversando. Gente, maravilhoso, maravilhoso, né? Que legal. Que online proporciona, né? Eu achei que ia ser muito difícil fazer o curso online, porque a gente está falando de tecido, a gente está falando de toque. E aí eu descobri que todo mundo tem roupa em casa.
Verdade. Que você pode usar as suas próprias roupas, o que você não consegue. Então, principalmente a questão dos meninos, né? A lã fria, a tricoline 100, a tricoline 120. Se você for numa loja, você consegue ver. Verdade. Né? Eu procuro trazer os exemplos bem ilustrativos. Então, quando eu falei da estopa, né? Sempre trazendo para a imaginação, para as pessoas conseguirem, e com os exercícios propostos, também com as roupas que a pessoa tem em casa. E rola super gostoso, super gostoso. Eu faço questão que a câmera seja aberta, porque eu tenho pavor de ficar falando para letrinha, né? Então... Eu lembro dessas lições de casa que você passava. Às vezes a Bárbara, antes de começar, ela tava em casa, mas Pedro, você tem sabe aquela tua camisa que era do News? Você sabe onde é que tá aquela calça? Só que ela ficava caçando para pegar as peças e... Queimar fibra para fazer o teste de queima também. É muito legal, muito gostoso, assim, sempre tem uma troca muito boa e aprendo demais também, né? Porque toda vez que a gente fala, né, isso eu aprendi com uma professora minha, toda vez que a gente fala, né, que a gente ensina, o ouvido mais próximo é o nosso. É verdade. Então a gente sempre aprende e fala de uma forma diferente, tem uma pergunta diferente, né? Então eu acho que a gente sempre cresce, né? E as turmas sempre são lindas. Eu sou muito suspeita. Bom. Sensacional. Então, senhores, fica aí a dica, vai abrir as inscrições dia 15 de dezembro. Para a turma que começa em janeiro. Tanto a dica para vocês quanto para alguém que você conhece que trabalha nessa área de moda, porque muita gente trabalha numa indústria muito grande. E eu acho que quando a gente aprende, né, a gente faz compra melhor também, né, acaba entendendo o que está comprando, né, a história da poliviscose é bem isso, né, funciona para você, né. Você não está no Recife, né? Não vai morrer de calor. Então, acho que tem muito disso. Conhecimento gera conscientização e a gente consegue não apenas ter um impacto menor no mundo, né, de resíduos, como a gente economiza muito dinheiro sabendo melhor as compras que a gente faz. Então, fica a dica, segue lá a Ana no Instagram, @AnaScalea, com S mudo, sem o E, Scalea. E, Silver, sempre um prazer gravar contigo aqui. Adorei o convite, Ai, gente. que bom, Obrigada. Muito bom falar para os meninos, porque geralmente eu falo para as meninas. É verdade. Adorei. Então, as portas são sempre abertas aqui para quando você tiver novidade, quiser participar. A gente adorou esse papo. Quando quiser chamar também, a gente dá um jeito e vem. Amei. E obrigado para a turma do Tia Podcast aqui. Sempre uma delícia gravar aqui com vocês também. Ana... Silvers, alguém quer fazer alguma consideração final? Deixa pra Ana fazer as considerações finais, só se despedir do pessoal. Gente, obrigada, adorei falar para público masculino, né? Que, como eu disse, é sempre as meninas e eu sempre elogio tanto, né? A escolha de vocês sempre, que eu acho sempre mais assertiva do que o feminino. Então, parabéns, meninos. Mas quem tiver alguma dúvida, quiser mandar pergunta, só mandar no Instagram e eu procuro responder todo mundo dentro do tempinho que a gente tem, a gente vai respondendo. Então tá bom, obrigado, Ana, obrigado a todos, obrigado aí pela rapaziada por prestigiar mais esse episódio e a gente se vê na próxima quinta-feira aqui no podcast Moda Masculina. Valeu! Até!